Com a IA, a discussão sobre qual seria o limite de se utilizar de imagens que temos disponíveis na internet para desenvolver nossos próprios trabalhos veio à tona. E isso me fez focar um pouco no que seria a fronteira que separa o plágio da referência e da inspiração. Há alguns anos, o fenômeno dos plágios de canais no YouTube começou a aparecer, com vários canais, inclusive alguns que conseguiram uma boa fama, sendo acusados de cópias de roteiro ou mesmo simplesmente baixar e repostar algum vídeo já existente na plataforma e colocar como seu, sem dar crédito algum ao verdadeiro autor. Nas artes visuais, também temos esse fenômeno. Saile falando aqui, deixem um like e bora conversar um pouco sobre esses assuntos ligados à cópia, referência, inspiração e similares. Quando começamos a desenhar, desenhamos por algum motivo. Posso dizer, sem medo de errar, que a maioria inicia o seu processo por admiração de algum artista ou trabalho que o cativou de alguma maneira, por vezes inexplicável. E é comum, principalmente no início, que nos apeguemos a essas referências que tivemos e procuremos reproduzir algo próximo a essas imagens. É admirável quando vemos esse tipo de trabalho, porque, pelo menos para mim, o sucesso de uma obra é definido quando ela consegue impactar de tal forma uma pessoa a ponto de ela fazer um trabalho em resposta. Assim, contemplamos o verdadeiro poder que a arte tem de mexer com as pessoas. Porém, um ato não tão louvável é o plágio, que tende, em grande parte das vezes, obter o puro e simples lucro fácil, se aproveitando de grandes trabalhos derivados do esforço de outras pessoas no processo. Pode ser difícil separar aquilo que seria uma cópia de algo que é uma referência, pois, diferente dos antigos canais do YouTube, que só repostavam os conteúdos e facilitavam a vida daqueles que tiveram contato com a obra original, grandes corporações e as cópias feitas hoje em dia costumam mascarar de alguma forma a apropriação dos trabalhos. Algumas vezes podendo inclusive fazer animação ou mesmo desenhar a história ou obra em questão do zero, fazendo uma diferenciação naquele que seria o campo visual ou o campo musical, mas copiando completamente a ideia por trás da obra. Algo que a lei de direitos autorais inclusive tenta trabalhar em cima, para que justamente artistas que foram lesados, não em algo físico, como um livro, algo material mesmo, mas sim uma ideia, consigam de alguma forma resguardar os seus direitos. Uma obra que recentemente foi plagiada e teve uma reação genial foi O Incrível Mundo de Gumball. Uma obra que tem como característica abordar questões extremamente adultas e elementares na vida humana, só que de uma forma mais contida e inteligente. Nesse caso em questão, eles fizeram um episódio que chama The Copycat e basicamente demonstram tudo ali, de uma forma a ridicularizar o tipo de pessoa que não tem a capacidade de criar algo e fica sempre a depender de copiar o trabalho de outras pessoas, para assim tentar ganhar o seu, como diz, de modo fácil em cima do trabalho e esforço e conhecimento de outras pessoas. Resumindo um pouco, a cópia seria exatamente um Ctrl+C e um Ctrl+V no trabalho, copiando qualquer que seja o aspecto dele, seja em imagens, música ou ideia. Uma apropriação geral da obra, sem qualquer adição de cunho próprio que o diferencia daquele primeiro trabalho. Ou seja, no fundo, uma cópia é uma referência utilizada de maneira vil e que passou demais do ponto, sem cunho algum emocional, com a intenção apenas de facilitar a progressão até o resultado final ou mesmo mascarar as deficiências no campo artístico. Já a inspiração funciona de modo diferente. Um dos mangás que mais geram essas conversas é Fairy Tail, pois Hiro Mashima deixa claro suas referências nos trabalhos de alguns artistas como Oda, por exemplo. Inclusive como todos nós fazemos. Aliás, se você não tem referências em seu trabalho, precisa procurar urgentemente. Esse tipo de uso da referência não tem problema algum. Desconheço algum desenhista, ilustrador que realmente vai ficar incomodado caso você deseje referenciá-lo em alguma obra. A pergunta a se fazer aqui é: o mesmo criou seu próprio universo? Ele se descola das obras referenciadas? Enfim, ele criou algo novo a partir das coisas que ele pegou e que já existiam? No caso de Fairy Tail fica claro a resposta.
O que quero salientar aqui é que o estilo de desenho ou design ser parecido não configura plágio, pois senão estaríamos em sentido figurado ferrados, porque muitas das coisas que criamos têm em seu resultado referências daquilo que lemos ou observamos, que podem ser representadas de modo intuitivo, ou seja, sem qualquer intenção, ou objetivo, consciente daquele tipo de resultado. É só lembrarmos da música, nós temos 7 notas naturais, mais a adição de 5 sustenidos e bemóis. E apesar de parecer que temos milhões de músicas que utilizam linhas completamente diferentes, acabam que em algum momento essa quantidade de notas, de alguma forma, vão ser repetidas de uma música para outra. E podem sim acontecer casos de você fazer uma linha melódica que se pareça com a linha de alguma banda de 200 anos atrás, e você sequer saber da existência dessa banda, sendo ali apenas uma coincidência, que acontece tanto na música e pode acontecer nos outros processos artísticos, como o desenho. Outro assunto que pode ser abordado aqui é justamente artifícios de desenho, como o tracing e o photobashing, que são técnicas geralmente utilizadas para acelerar o trabalho. Na primeira, é basicamente passar por cima de algum elemento, seja para criar algo novo, na mesma pose, ou só copiar mesmo. No que é uma ferramenta válida e que, devido à quantidade de tempo que ela economiza, vale muito a pena ser utilizada em alguns momentos. Mas, se usada em demasia, indica uma falta de domínio e perícia do ilustrador, podendo gerar trabalhos sem identidade nenhuma e completamente travados e sem expressão, com aquele sentimento de ser sempre cópia de alguma outra coisa, principalmente se aquilo que ele estiver copiando for uma obra mais famosa que a dele. E uma característica aí bem comum de pessoas perfeccionistas, como eu disse no vídeo passado, hein? Parece que esse assunto sempre volta. Rob Liefeld é um dos exemplos de como esse tipo de técnica pode trazer consequências não tão legais a longo prazo, pois é uma técnica que mascara muito seu desenvolvimento como desenhista, além de trazer a fama de copiador para aqueles que a utilizam com muita frequência. Não recomendo de jeito algum, principalmente no início. Se tratando do photobashing, é a apropriação de elementos já existentes que podem ser encontrados em fotos, quer sejam elas tiradas por você ou de sites como o Google, e desenhos e outros trabalhos, onde o artista tem a intenção de usar esses elementos como parte do desenho final ou como esboço para a criação de um desenho, que podem funcionar como texturas de roupa, árvore, como plano de fundo, podem ajudar também na perspectiva e na criação de cenários mais complexos. Enfim, são diversas formas de se aproveitar esse tipo de técnica, que no fim, a caráter artístico, podem ficar resultados surpreendentes. A junção da fotografia com o desenho é fantástica, porém, se usado com muita frequência, pode provocar um resultado parecido com o do tracing, que mesmo você não passando por cima, acaba sempre dependendo de algo para auxiliá-lo no resultado final, criando uma deficiência futura que você sentirá falta quando for desenvolver o seu próprio traço e buscar resultados diferentes. É importante que mesmo que você mantenha seu foco em desenho, mais especificamente em algum tipo de desenho, não deixe de praticar outras técnicas e estilos. No caso do photobashing, tem inclusive artistas que trabalham com esse elemento. Não significa que eles são dependentes dele, mas sim que seu estilo tem uma característica muito própria com esse tipo de técnica. A deficiência é justamente o fato de você não conseguir desenvolver a partir de outra técnica ou a partir de outra concepção. Enfim, referência é algo que temos que ter como artistas. Farei um vídeo mais pra frente sobre isso, mas cuidado para não se referenciar demais e acabar produzindo uma cópia daquilo que você gosta. Se tratando de referências e inspiração, é importante ter várias. Uma biblioteca mental composta de bons livros para recorrer quando a necessidade vier é sempre uma boa escolha. Quer evitar a cópia a todo custo? Procure ter contato com diversos artistas de movimentos diferentes, gêneros diferentes e estilos diversificados. Lembrando que, se tratando de inspirações, tem também a questão da diferença entre as referências, que podem variar entre estilos e suas características, como a forma de representação do mangá, que é diferente da representação do rococó e do stop motion, por exemplo. Tem também as obras de dentro desses movimentos, como Mahou Taisen e Blue Lock, que são provenientes do mangá e utilizam de suas principais formas de representação. Lógico, cada uma com seu estilo e particularidade, mas todas mantêm uma linha que seguem bem a ideia de mangás. Fora também os elementos de gênero, como o ficção e o terror, que têm suas próprias características, além dos famosos clichês e alguns outros que não foram citados aqui.
Bem, Hunters, essa foi nossa conversa de hoje. Sejam mais críticos e aproveitem ao máximo tudo que uma boa história pode oferecer, porque afinal, você está dando seu precioso tempo para ela. E todos sabemos como o tempo tem sido algo importante nesses últimos anos. Por isso, eu tenho que te agradecer por você me dar um pouco dele. Se puderem, dê uma passada em meus outros vídeos. Até o próximo vídeo ou anterior.